Olá, meus irmãos e irmãs, que bom poder reencontrar você aqui, nesse momento diferente da nossa vida, não é mesmo? Onde a gente não tem podido se encontrar no templo fisicamente para cultuar o Senhor, para compartilhar, para celebrar, mas a gente tem se valido das ferramentas de tecnologia e eu tenho consciência de que esse culto é tão válido quanto o do templo, afinal de contas, nós estamos ligados em espírito. Eu espero que você esteja bem, com saúde e em casa. Fique em casa. E se por alguma razão você precisa sair por conta de trabalho, um motivo de força maior, buscar suprimentos para tua casa, tua família, faça isso com todo zelo e cautela, ok? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia nesse momento, no livro de Romanos, no capítulo 8. Nós vamos ler os versículos 18 e 19 e meditar nessa palavra nesse momento. Romanos 8, 18 e 19 diz assim: Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Olhando a história das doenças que se abateram sobre a humanidade ao longo do tempo, entre elas a varíola, a peste negra, HIV/AIDS. Varíola, por exemplo, no século XX provocou quase 500 milhões de mortes. Peste negra entre 1346 e 1356 matou de 75 a 200 milhões de pessoas na Europa, a Ásia, a África. A AIDS, que teve o primeiro caso identificado no Congo em 76 mais ou menos, e até hoje, e de 81 para cá, quando ela se tornou conhecida, ceifou mais de 36 milhões de pessoas. Verifiquei ainda a praga de Justiniano, a gripe espanhola, essa bem mais conhecida, que entre 1918 e 1920 matou quase em torno de 50 milhões de pessoas através de um vírus de influenza, gripe influenza A. A epidemia de Cocolistli, essa palavra mais ou menos em asteca quer dizer praga, que lá em 1545, 1548, causada por uma possível salmonela entérica, levou de 5 a 15 milhões de vidas no México e na América Central. A peste antonina, no ano 165, de causas desconhecidas, levou uma boa parte da Ásia Menor, do Egito, da Itália, da Grécia. A famosa gripe asiática também, que entre 56 e 58, a partir da China, dizimou quase 2 milhões de pessoas. Gripe russa entre 1889 e 1890. A terceira epidemia de cólera, que entre 1852 e 1860 gerou em torno de 1 milhão de mortes. Achei ainda a peste de Atenas, ou praga de Atenas, que mais ou menos em 430 a.C. dizimou entre um quarto e um terço da população da época. Tendo começado na Etiópia, ela entrou em Atenas pelo porto de Pireu, e como naquele momento aquela população estava confinada atrás de muralhas por causa do cerco de Esparta, ela encontrou o cenário ideal para fazer um grande estrago. Além da praga de Justiniano, causada possivelmente por uma peste bubônica entre 541 e 544, que pode ter levado de 25 a 100 milhões de pessoas, metade da população da Europa na época. Sem esquecer das mais recentes em termos de história, como Ebola, gripe suína e por aí vai. Eu verifiquei que em todas estas epidemias, pragas, pandemias, ocorreram mortes, confinamentos, crises políticas, crises econômicas, jogo de empurra, especulações sobre o fim do mundo, a sensação de que talvez estivéssemos sob o efeito da ira divina, estudos e mais estudos à busca de cura, remédios, vacina. Nessas epidemias, pandemias, pragas, pestes, pessoas famosas morreram. Tem um caso bem correlato a nós em termos de geografia, que tem a ver com aquele conselheiro Rodrigues Alves, que dá nome àquela avenida que vai do Ibirapuera ao Largo da Ana Rosa, que foi vitimado pela gripe espanhola, ele que foi o quinto ou sexto presidente eleito do Brasil, e tendo sido contaminado e sido eleito presidente em outubro de 1918, não pôde tomar posse em janeiro de 1919 porque foi morto por essa gripe. Além de gente famosa que morreu, como nessa que a gente vê agora, teve também gente famosa que sobreviveu, como é o caso também em relação à gripe espanhola
do Walt Disney, famoso Walt Disney. Mas na maioria das vezes eu verifiquei que as populações mais carentes foram as que mais sofreram. Por que pareça, em alguns casos, ela ainda ajudou, essas situações ainda ajudaram no desenvolvimento econômico, como foi o caso da Europa Ocidental durante a peste bubônica. Verifiquei também que transformações sociais profundas ocorreram nas sociedades, alvos, vítimas de todas essas desgraças. Todas elas produziram cenas terríveis. Entre as mais marcantes estão os relatos de como os doentes eram deixados em locais isolados para ficarem ali à míngua, à espera da morte, e as pessoas vinham de longe, jogavam os alimentos, e quando morriam nem enterro digno era feito. Mas me chamou a atenção também nessa breve pesquisa, como muitas vezes a igreja e os cristãos dessa época fizeram a diferença. Ainda que, em alguns casos, eles estavam sendo acusados de serem oportunistas, aproveitadores da fragilidade do povo, gente que queria fazer prosélitos em meio à crise. E ainda que muitas vezes, mesmo com prejuízo das suas próprias vidas, porque em muitas situações era a igreja que tratavam dos doentes abandonados pelas famílias. Um exemplo marcante disso foram os franciscanos capuchinhos, que em Gênova trabalharam num hospital chamado Hospital dos Incuráveis, veja só, um lugar onde as pessoas eram deixadas ali quando se precisava optar entre quem iria receber o tratamento e quem não iria, e eles iam ficar lá para morrer, e quem ia lá dar cuidado pastoral para essas pessoas eram os cristãos capuchinhos. Ou ainda, como na famosa carta de Martinho Lutero, que era um conselho pastoral emitido ao reverendo Johannes Hess durante a peste bubônica, a peste negra, com orientações que apontavam para como evitar contaminações, manter o isolamento, instruindo a população da época, entre outras ações. A igreja, queridos, experimentou grandes índices de crescimento durante essas crises, porque também muitos cristãos morreram enquanto cuidavam dos enfermos. E isso comunicava um testemunho impactante para as sociedades das épocas, quando viam uma entrega, um amor sacrificial, a exemplo de Jesus, que perdiam a sua vida por amor a pessoas que eles nem conheciam e nem eram seus familiares. É bem verdade também que esse crescimento se deu porque, é claro, muitos corriam para a religião tentando se safar do juízo divino. Longe de minimizar a importância, a gravidade, a seriedade dessa pandemia que nos abate, que nós estamos atravessando, porque pessoas estão morrendo, outros estão internados em estado grave, estado crítico, mas também é fato que nos chama muito a atenção porque ela acontece na nossa geração. No entanto, não é algo novo. E eu receio que, se por alguma razão a gente conseguisse viver mais 100 anos, a gente certamente se depararia com outra situação como essa, ou até menos tempo. É fato que não é a primeira vez e nem será a última que isso vem sobre a humanidade. E a gente não pode esquecer também de outras pandemias que produzem muito mais mortes, como por exemplo, da violência no trânsito, das drogas, dos efeitos do alcoolismo, os conflitos, as guerras mundo afora, o tráfico humano, a corrupção. Todas estas manifestações explícitas de uma humanidade caída, aflita, desesperada, sem esperança, cega e em trevas. Voltando ao texto, queridos, 3 palavras me chamaram a atenção: ardente expectação, manifestação e filhos de Deus. Olhando o significado dessas palavras, da forma como ela está posta nesse texto, a palavra ardente expectação ela remete a com grande expectativa, com muita impaciência, uma figura como que de alguém com a cabeça levantada, olhando quem vem de longe, numa ansiedade de chegar, de ver quem é, ou então com vívido anseio. A palavra manifestação, da mesma maneira, ela tem o significado de revelação. O momento em que Deus vai dizer o que são os seus filhos, o que eles realmente são,
a que vieram, para que estão aqui. Sabe? Num exercício de interpretação bem mais profundo desses versículos, onde Paulo estava encorajando os romanos na esperança de que os sofrimentos daquele tempo, desse tempo, não podiam ser comparados com a glória do porvir. E aqui eu abro um parênteses. O contexto desses versículos tratam da redenção futura de todas as coisas em Cristo Jesus. Mas eles remetem à figura como de uma mulher grávida, que está cercada de pessoas que aguardam ardentemente ver o fruto que ela carrega dentro de si vir à luz. Aquilo que já é uma realidade para ela já sente, ela já sabe, já é vida dentro dela, mas que não se concretizou ainda, não está completo. E embora isso remeta à redenção de toda a criação, mas também uma aplicação nessa nossa jornada, onde a igreja é cercada por pessoas que não conhecem o fruto que ela carrega dentro de si, a minha e a tua virtude, aquilo que já é verdade dentro de nós, aquilo que Deus já restaurou, aquilo que nos supre, nos sustenta, e todo o nosso entorno fica ali num vívido anseio, querendo saber, querendo conhecer, querendo tocar, ter tangibilidade para aquilo que a gente traz dentro de nós, mas que ainda não está completo, e que não deixa de ser, e que é também um sinal de esperança para toda criatura sofrida, porque se teve chance para nós, tem para eles também. Mais ou menos essa figura, esse texto de Paulo quer manifestar. E, finalmente, filhos de Deus. Entre todas as definições que eu poderia utilizar para filhos de Deus, eu prefiro ficar com a do próprio Filho de Deus, Jesus, que em Mateus 5,9, nas bem-aventuranças, ele disse: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Se fizermos uma releitura desse versículo 19 de Romanos 8, à luz desses significados, a gente certamente vai encontrar uma direção para esse tempo de pandemia para as nossas vidas. Ficaria mais ou menos assim o texto. Porque há grande expectativa, há muita impaciência, o vívido anseio, a agonia da criação e da humanidade dentro dela. Espera o momento em que será revelado, que será dito a que vieram, que será mostrado o que realmente são os pacificadores, os filhos de Deus, a nossa manifestação. Que tremendo, queridos! Finalizando, é fato que nós precisamos e podemos e devemos, sobretudo nesse momento, levar a paz para o maior número de pessoas ao nosso redor. Nós estamos diante de uma oportunidade que eu não sei se acontecerá outra no nosso tempo, depois que acabar tudo isso que está aí acontecendo e a gente retomar as atarefadas e geladas rotinas. Nós temos cuidado uns dos outros de uma maneira exemplar, magnífica, mas eu receio que nós não podemos nos fechar só entre nós no momento em que o mundo mais precisa da igreja, no mundo inteiro. Sem nos expormos e em obediência às recomendações das autoridades, nós podemos usar de vários meios para enviar mensagens, sinais, palavras, gestos, atitudes que levem paz para as pessoas. Exemplo, o Dia da Boa Notícia, que aconteceu na sexta-feira santa 10 de abril, vai acontecer novamente nessa sexta 1 de maio, onde eu não tenho dúvida que eu e você colecionamos inúmeros testemunhos de pessoas que ao receberem um toque, uma mensagem, algo que é tão óbvio para nós, fez tamanha diferença na vida delas, refletindo o deserto, o anseio, a expectação, o vazio que eles carregam dentro de si e a esperança e o medo com tudo que eles estão vendo aí fora. Eu não tenho dúvida que se a gente conseguir fazer isso nesse momento, isso serão sementes que abrirão portas para que quando passar essa pandemia, a gente consiga apresentar o príncipe da paz, a fonte da nossa paz. Para tanto, queridos, é preciso a gente ter essa paz dentro de nós resolvida. É fato que ninguém dá o que não tem. Precisamos, antes de transmitir paz para as pessoas, recompor o nosso suprimento de paz para poder ofertá-la a quem precisa. É natural que muitos de nós estejamos aflitos, ansiosos, preocupados,
talvez já sofrendo redução de salário, perda de emprego, amigos nossos pode ser que estejam doentes, enfermos, chegam muitos motivos de oração, talvez a gente já tenha perdido algum ente querido, algum familiar, algum conhecido, e é fato que essas coisas esvaziam a nossa paz. Mas eu quero te lembrar que nós temos acesso, livre acesso, à inesgotável fonte de paz, ao príncipe da paz, aquele que disse que nos deixaria a paz dele, que nos entregou a sua paz. Ele disse ainda, eu não dou a minha paz como o mundo a dá. Veja que os governantes, as autoridades, os credores estão fazendo processos de paz, onde eles prolongam dívidas, reduzem os juros, estendem o prazo de vencimento, mas esta não é uma paz duradoura, porque quando passar tudo isso eles vão te cobrar. O fato é que a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, é suficiente para resolver a nossa inquietação e ainda fazer isso transbordar dentro de nós de tal maneira que atinja todos os que estão ao nosso redor. Sabe, igreja, eu tenho entendido que é tempo de buscarmos e transmitirmos a paz de Deus. Eu quero finalizar lembrando você o Salmo 123, onde o salmista diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Lutas, tribulações, desafios, mas também provisão, suprimento, saúde. Quero te lembrar também o episódio de quando o povo de Deus saiu do Egito, à luz de tantos milagres, de uma maneira extraordinária, e começou sua peregrinação no deserto rumo à terra prometida. História narrada ali no livro de Êxodo, no capítulo 13, nos versículos 21 e 22, eu destaco um texto onde fala que naquele momento, naquela travessia, Deus nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite, para guiar o seu povo naquela travessia. De modo que, a exemplo daquele tempo, hoje também, nos momentos de dia, Deus vai à nossa frente guiando, e nos momentos de noite da vida, de luta, de tribulação, Ele continua ali com a coluna de fogo, sendo o nosso norte, a nossa bússola. Você não está perdido no meio de tudo isso. E finalmente, e antes de ir para o finalmente, eu não vejo Deus punindo a terra, queridos. Sim, há um teor escatológico em tudo isso que está acontecendo, mas eu percebo mais uma manifestação do grande amor de Deus, fazendo a gente parar, se reorganizar, rever prioridades, valores, dar atenção àquilo que a gente perde por conta do nosso ritmo frenético, fazendo com que a gente fique prontos, porque aí então, quando Jesus voltar, Ele quer encontrar o máximo de pessoas prontas para que Ele possa recolher. Vejo Deus dando uma grande chance para nós. Nós não poderemos sair dessa e voltar a ser o que éramos antes. E por último, eu quero, antes de orar com você, ler o texto de Isaías, no capítulo 50, no versículo 4, onde o profeta diz: o Senhor Deus me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. O Senhor Deus me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma palavra boa ao que está cansado. Pacificador, pacificadora, é a nossa hora de levarmos uma boa palavra àquele que está cansado. Você pode orar comigo? Senhor, eu quero abençoar a vida do meu irmão e da minha irmã, que acompanha comigo essa meditação, essa reflexão, esse compartilhamento de pão, essa palavra nesse momento, onde a gente tem entendido, Senhor, que vivemos algo terrível nesse tempo, mas não novo. Que outros irmãos nossos, que a tua igreja em outros tempos passou por isso, e muitos deles passaram muito bem. O Senhor sempre teve um caminho no meio da tribulação para livrar o teu povo. O Senhor sempre nos guiou nos momentos difíceis. Temos visto, Senhor, que tudo isso representa o anseio, a aflição da humanidade, e que ela espera ardentemente a nossa manifestação como filhos de Deus, como pacificadores, Senhor. Nos enche dessa paz para a gente poder compartilhá-la com aqueles que não te conhecem, estão aflitos, sem esperança, mendigando ao nosso redor uma palavra, uma semente, um gesto, uma atitude de paz. Nos usa nesse tempo como pacificadores, Senhor, porque para isso viemos, Deus. Eu te agradeço porque o Senhor tem guardado nossos irmãos e irmãs, o Senhor tem nos suprido, protegido, e eu sei, Senhor,
que nada te pegou de surpresa, nada fugiu do teu controle. Abençoa a tua igreja com paz. Abençoa o teu povo e todos que me ouvem com a paz verdadeira de que a gente tenha condição e não perca a oportunidade de compartilhar essa paz. Muito obrigado, Deus, por essa convicção, por essa certeza, por essa santa esperança. Eu oro em teu nome, Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Tenha paz. Fique em paz. Até mais.